Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Bets e Tips na área, passando para deixar os palpites dessa sexta-feira, 28/7. Sexta-feira que temos a volta do campeonato belga, temos a volta do campeonato austríaco, temos a volta da segunda divisão do campeonato alemão. São ligas que a gente sempre operou bastante, ou seja, as grandes ligas estão voltando. E com isso passa essa fase de intertemporada que é muito chata, são jogos muito difíceis de analisar. Então abre todo um horizonte novo para nós. Nessa sexta-feira nós temos também Copa do Mundo Feminina, nós temos Série B do Brasileiro, nós temos Campeonato Argentino, enfim, temos uma grade curta de jogos, mas com jogos interessantes, então geramos boas análises e consequentemente bons palpites para nós. E antes de nós passar o nosso resumo da rodada, gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui todo dia, comentando, trocando ideia, deixando like, simplesmente assistindo nossos vídeos, isso é muito importante. Devagarinho nós continuamos crescendo e isso fortalece muito o nosso trabalho, nos dá ainda mais motivação para continuar nos dedicando ainda mais. E também já peço que deixe o seu like, deixe o seu follow, isso nos ajuda muito. No resumo do dia 26/7 nós deixamos 6 palpites, nós tivemos 5 greens e 1 reembolso. O jogo de São Lourenço terminou empatado, o time passou apenas nos pênaltis. E como nós tínhamos botado caso empate anula, nós tivemos o reembolso da aposta. De resto tivemos 5 greens, algumas boas entradas com umas odds interessantes, como principalmente o jogo do Fenerbahçe. Enfim, foi um bom dia, 100% de aproveitamento. E consequentemente tivemos 100% de aproveitamento, obviamente. Batemos o bilhete no dia. O over 1,5 nos jogos do Grêmio e Flamengo e do Ludogorets bateram com uma odd de 1,77. Em relação ao Telegram, cravamos o bilhete que deixamos no grupo Free, deixamos 2 bilhetes no grupo VIP, no grupo Gold, cravamos os 2 também, então mais um dia que foi de lucro. E quem tiver interesse nos grupos do Telegram, os links estão fixados no primeiro comentário do vídeo. Nós também temos o meu WhatsApp à disposição, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, é só entrar em contato que a gente troca uma ideia e resolve isso. E antes dos palpites do dia, quero lembrá-los que isso não são recomendações de apostas, são opiniões pessoais, que são estudos estatísticos que a gente faz em cima do futebol, onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer e em cima disso a gente produz o nosso material. Caso vocês achem nossas análises coerentes e concordem com nossos palpites, fiquem à vontade e montem seus próprios bilhetes. E outro fator que é também importante salientar é que apostem sempre com responsabilidade, né? Não comprometam sua renda com apostas, usem com sabedoria. Mas é isso, sem mais delongas, vamos aos palpites dessa sexta-feira, dia 28 de julho. Iniciando a grade do dia, temos um jogo pela Copa do Mundo Feminina. A China enfrenta o Haiti pela segunda rodada do grupo D. As duas seleções têm 0 pontos, perderam na estreia. A China perdeu para a Dinamarca, enquanto que o Haiti perdeu para a seleção da Inglaterra, a forte seleção da Inglaterra. Apesar das duas seleções terem 0 pontos, a seleção da China é muito mais tradicional, tem uma equipe mais forte. O Haiti na preparação para a Copa fez 4 jogos, perdeu os 4, perdeu para a Venezuela, perdeu para Costa Rica, perdeu para a Coreia do Sul. Então, tendência de um jogo com vitória do time da China. Aqui para quem quer arriscar um pouquinho, cabe uma entrada de vitória simples para o time da China. As odds estão relativamente interessantes, em torno de 1,70, variando um pouquinho de cada casa de apostas. Já para quem quer fazer uma entrada um pouco mais segura para compor um bilhete, nós vamos de casa empate anula. Às 15h30, jogo inaugural da Bundesliga 2, segunda divisão alemã, campeonato que a gente costuma operar bastante no mercado de gols. E no primeiro jogo nós já temos um clássico, duas das equipes que são favoritas ao acesso. O Hamburgo recebe o Schalke 04. Quem se recorda um tempinho atrás, antes da temporada acabar, nós cansamos de pegar over com o Hamburgo e com o Schalke, principalmente com o Hamburgo. A média de gols é muito alta do seu time. Lógico, é o primeiro jogo da temporada, então pode ser que algumas coisas mudem de uma temporada para outra. No entanto, a expectativa é de um jogo de gols. Nos 4 jogos preparativos para a temporada, o Hamburgo bateu o over 2,5 em todos eles. Tivemos jogos com muitos gols. E o Schalke 04 também vem na mesma toada. Nos 5 amistosos de pré-temporada que fez, o time bateu o over 1,5 em todos eles, bateu o over 2,5 em 4 de 5. Então temos uma tendência de jogo para gols. A segunda liga alemã sempre nos entrega muito over de gols. Aqui a gente não vai fazer uma entrada um pouco mais ousada, porque a gente vai esperar o início da liga para ver como é que ela se desenrola. Mas aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 15h30, mais um campeonato que se inicia, campeonato que a gente gosta bastante de operar no mercado de gols.
O LASK Linz recebe o Rapid Viena pela primeira rodada do campeonato austríaco. É o segundo jogo oficial das equipes na temporada, ambos já fizeram um jogo pelas Copas. O LASK ganhou de um time semi-amador praticamente por 6-0. O time havia feito 6 amistosos na pré-temporada, bateu o over 1,5 em todos eles. Já o Rapid Viena venceu o jogo da Copa por 7-0, mas também era como contra um time muito fraco. Fez 5 amistosos na pré-temporada, também bateu o over 1,5 em todos eles. Então, novamente, seguimos a tendência do campeonato austríaco. O campeonato sempre nos entrega o over de gols. Aqui nós vamos de over 1,5. 15h45, chegamos à Irlanda. Esse é um campeonato que já está no meio para o final. 25ª rodada. O Bohemians enfrenta a Universidade de Dublin. O Bohemians é o quarto colocado, 4 pontos atrás do segundo, no entanto tem uma partida a menos. Já a Universidade de Dublin é a lanterna do campeonato. Em 24 jogos o time tem apenas 2 vitórias. É um time muito ruim, muito fraco. A liga irlandesa já não é uma liga muito forte, mas o nível técnico do Dublin é muito pior ainda. O time atuando fora de casa, são 12 jogos, 1 empate e 11 derrotas. O time marcou apenas 6 gols e tomou 39. Então é praticamente uma certeza de vitória para o time da casa. Só resta definir quantos gols que vai ser esse jogo. Nos últimos 5 jogos em casa, o Bohemian ganhou 3, empatou 2, então vem numa boa sequência invicta. Já o Dublin, nos últimos 5 jogos fora, vem de 5 derrotas. O mínimo que tomou de gols foi 3. Então temos uma tendência de vitória para o Bohemians e de um jogo com uma margem de gols não apertada. Aqui nós temos algumas possibilidades para quem quer montar um bilhete. Dá para entrar de vitória simples para o time da casa, tá pagando em torno de 1,18 e 20. Dá para montar um bilhete. Agora tem outras entradas também que eu gosto. Eu gosto de uma vitória para o time da casa já no primeiro tempo. Tá pagando 1,55 nesse momento. Dá para fazer uma entrada simples. Eu gosto do over 2,5. Tá pagando em torno de 1,50. Também dá para fazer uma entrada simples. Também gosto do time da casa vencer com mais um gol de vantagem. Também está pagando algo em torno de 1,50. Então, provavelmente eu vou fazer 2 entradas. Uma para entrada simples e uma para compor um bilhete. E para compor um bilhete, nós vamos de casa vence. Às 19 horas, chegamos ao Brasil. Rodada 20 da Série B. O Ceará recebe o Ituano. O Ceará, mesmo com o alto investimento feito na temporada, provavelmente é o maior investimento da Série B esse ano. É o 10º colocado apenas, tem 28 pontos. Enquanto que o Ituano é o 14º colocado com 20 pontos, apenas 2 pontos à frente da zona de rebaixamento. Isso de certa forma é um pouco preocupante. A Série B tem se caracterizado muito por ser um campeonato muito under de gols. E essas duas equipes são equipes que se encaixam nessa estratégia. O Ceará bateu o under 3,5 em todos os seus últimos 5 jogos. No Ituano a média de gols é ainda menor. Nos últimos 5 jogos do Ituano tivemos apenas um gol em 4 deles, o outro foi 1-1, ou seja, uma tendência grande de jogo para poucos gols. Aqui teoricamente a equipe de Ceará é favorita, no entanto a Série B é muito inconstante em relação a isso. As últimas 5 partidas em casa, o Ceará ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Já o Ituano nas suas últimas 5 partidas como visitante, empatou 2, venceu 2 e perdeu apenas 1, então também não é uma presa fácil para quem joga em casa. Então, para fugir um pouco dessa imprevisibilidade da Série B, nós vamos continuar operando no mercado de gols. Aqui nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. Às 21h30, continuando na Série B, o Sport recebe o CRB de Alagoas. O Sport é o 4º colocado, está na zona de acesso com 35 pontos. No entanto, a Série B está muito equilibrada. Já o CRB é o 12º, mas vem de 3 vitórias nos últimos 5 jogos, o que fez com que o time conseguisse se afastar um pouco da zona de rebaixamento. O Sport vinha fazendo uma campanha muito boa em casa, no entanto, nos seus últimos 2 jogos como mandante, o time não venceu, empatou com o Mirassol e perdeu por Vitória. Já o CRB, nos últimos 5 jogos como visitante, foram 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 3 jogos. Aqui o Sport é favorito para esse jogo, para quem quer fazer uma entrada a favor do Sport, as odds estão pagando em torno de 1,65 e 1,70. Mas devido a essa imprevisibilidade da Série B, onde os times visitantes estão ganhando com alguma frequência, nós vamos operar para o mercado de gols. O Sport tem um dos melhores ataques do Brasil na temporada. O time marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos. Já o CRB marcou gols em todos os seus últimos 5 jogos fora de casa. Nos últimos 10 jogos como mandante, o Sport bateu o over 1,5 em 8 deles. Então temos uma tendência de um jogo para gols. O retrospecto recente das equipes mostram isso. E o over 1,5 paga relativamente bem na Série B. Nesse caso, o over 1,5 está pagando em torno de 1,40, 1,45. É uma odd muito boa para compor um bilhete. Então aqui nós vamos de over 1,5. E finalizando a grade do dia, Campeonato Argentino às 21h30, o River Plate recebe o Racing Clube.
o River Plate é o líder do campeonato argentino. O time tem 9 pontos de vantagem para o Talleres, que é o segundo colocado. Já o Racing Clube é o 11º, mas vem fazendo uma boa campanha de recuperação. O time iniciou muito mal o campeonato. O time do River vinha de uma invencibilidade muito grande sobre seus domínios, vinha de 15 vitórias consecutivas. No entanto, na última rodada, perdeu para o Talleres de 1-0 e era justamente no jogo da Copa que acabou eliminando o River Plate. Mas como eu acabei de falar, o Racing vem numa boa campanha de recuperação. Nos seus últimos 10 jogos, o time também está invicto. Foram 5 vitórias e 5 empates, então não deve ser um jogo fácil para o River Plate. Para quem quer arriscar uma vitória simples para o River Plate, as odds estão em torno de 1,45. Eu acho uma odd baixa. Nesse caso, eu prefiro operar no mercado de gols. O campeonato argentino é um campeonato que se caracteriza muito pelo mercado do under, mas nesse caso temos uma oportunidade um pouquinho diferente. O River Plate marcou gols em 9 dos seus últimos 10 jogos em casa. Já o Racing bateu o over 1,5 em 9 dos seus últimos 10 jogos como visitante, ou seja, temos uma certa tendência de jogo para gols, ainda mais pela boa fase das duas equipes. Aqui eu acredito que as duas entradas no mercado de gols para compor um bilhete são interessantes, tanto o over 1,5 como o under 3,5. O retrospecto recente das duas equipes apontam isso. E as odds estão de certa forma parecidas, então fiquem à vontade, escolha aquela que vocês acharem mais conveniente para o momento. Nós, para comprar um bilhete, nós vamos de over 1,5. E antes do bilhete pronto do dia, quero lembrá-los dos nossos canais do Telegram. Os links estão fixados no primeiro comentário do vídeo. O meu WhatsApp também está à disposição, caso alguém tenha interesse, é só chamar para conversa. E no bilhete pronto do dia nós temos 2 over 1,5, um no jogo do River Plate contra o Racing, que acabamos de fazer a análise, e outro no jogo do Sport de Recife contra o CRB, pela Série B do Brasileiro, com odd de 1,71. E por hoje era isso. Queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se curtiu o nosso conteúdo, deixa o like, deixa o follow, isso nos ajuda bastante. Para quem for fazer aquela fezinha de sempre, uma boa sorte. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente para deixar os palpites de mais um final de semana que se inicia. Então, um abraço a todos, até mais, valeu!